Bem aí? Bem, pessoal, a gente vai fazer aqui a gente vai ter um bate-papo aqui sobre avisando aí o pessoal que estiver entrando aqui na live aqui no Instagram. Na verdade, eu estou aqui no Google Meet, deixei o link na divulgação da live, né, de hoje, porque eu vou fazer aqui vou apresentar, né, colocar slides aqui para ficar mais fácil a visualização. Então, quem puder ir entrando pelo Google Meet, deixei o link está aí no Instagram, e vamos dar início aqui ao nosso bate-papo, né? O pessoal que foi entrando, a gente vai aceitando aqui o convite, e a gente tivemos algumas mudanças aí em relação à aposentadoria especial. Na verdade, a Instrução Normativa 170 ela trata de direito previdenciário como um todo, mas ela também trouxe algumas questões aí relativas obviamente, né, a aposentadoria especial, que é um benefício previdenciário. É bom a gente ficar atento aí a essas mudanças, que isso vai impactar aí nos nossos, né, o LTCAT, o PPP. Eu vou projetar para vocês aqui. Só passando aqui se vocês estiverem visualizando, vocês me avisam aí, por favor. Então vamos lá, pessoal. Dá para ficar assim ou eu preciso colocar em modo apresentação? Acho que é melhor modo apresentação, né? Vou colocar aqui. Vocês só me avisam aí que está aparecendo. Então, essa Instrução Normativa 170 de 2024, ela foi publicada agora dia 4 de julho, né? A gente está em julho ainda, hoje é 31. Então, no início do mês, no dia 4 de julho, ela foi publicada aqui com algumas mudanças, né, referente ao direito previdenciário como um todo. E também, na verdade, ela veio dar uma amarrada aí nos conceitos aí de direito previdenciário também, né? E especialmente aí a legislação, a aposentadoria especial. E aí eu coloquei só como ilustração aqui, se o pessoal puder entrar aí no Google Meet aí, a gente está projetando aqui. Eu vou até deixar aqui vou gravar essa live aqui no Instagram, não sei se eu vou conseguir aqui no Google Meet, mas de toda forma a gente vai passar aqui as informações. Quem for mais visual, né, facilita aí o acompanhamento aqui da conversa. Então ela veio alterando, em 4 de julho de 2024, ela veio alterando a 128, lembrando que a 128 ela é de 28 de março de 2022, logo depois, em maio, se eu não me engano, a 133 ela alterou bastante, principalmente em relação ao perfil profissionográfico previdenciário, PPP, e depois no final do ano de 2022 tivemos aí a Instrução Normativa 141, mudou algumas questões, né, a questão do NIT, né, que era o NIT do responsável pelas avaliações ambientais, pelos registros ambientais, e também o responsável pelo documento, né, do PPP. Mas aí mudou do NIT para o CPF, né? Então teve essa mudança aí lá em 2022. E essa agora veio trazendo algumas mudanças também. A gente vai passar por aqui. Algumas nem não impactaram tanto porque elas já estavam previstas aí na previsão do decreto 3048, que é o regulamento da Previdência, e também na própria Instrução Normativa 128 já estava previsto isso aqui. Mas de toda forma, né, deixando aqui, depois esse aqui é público, né, vocês podem pesquisar aí na própria internet, no Google, que vocês vão ter essa Instrução Normativa. Então vamos passar aqui. Eu fiz até um quadro comparativo aqui, depois se vocês quiserem a gente disponibiliza aí, né? Eu gosto para visualizar, né? A gente facilita a visualização, né? Então, quais foram as mudanças aqui? Começando ali pelo
né? Mais uma vez lembrando, estou tratando só de aposentadoria especial aqui. Então teve uma mudança aqui em relação à data, né, do PPP, a emissão era constava lá 1º de janeiro de 2004, né? Aí anteciparam aqui para 18 de julho de 2002. Então teve essa mudança, artigo 272, inciso 2. O que está em preto aqui, o texto foi mantido, né? Até coloquei na legenda aqui do quadro. O vermelho foi excluído e o em azul foi incluído. Então temos aqui o 272, teve essa mudança, o 274 também, né? Com outras questões aqui falando sobre períodos, né? de exposição, né? A gente tem aqui no direito previdenciário um instituto chamado tempus rege actum, né? Que é o tempo que rege o ato. Então eu tenho que observar o tempo que a pessoa exerceu sua atividade e comparar aí com a legislação da época, né? Aí o 274 ele traz essa questão aqui e também mencionou aqui a data de 1º de janeiro de 2004, mas aí teve alteração 18 de julho de 2002. Aí mais à frente, mudança aqui, na verdade isso aqui também já estava, foi incluído esse parágrafo 4º aqui no artigo 281, né? O caput desse artigo foi mantido, né? A cabeça do artigo, o texto não foi alterado, né? Ali fala que o PPP constitui-se um documento histórico laboral do trabalhador segundo o modelo instituído pelo INSS, né? Conforme o formulário no anexo 17, né? E aí o parágrafo 4º, que é que ele diz? Quanto da emissão do PPP, devem ser observadas as seguintes orientações acerca da dispensa de informações. Então, até 13 de outubro de 96, quando não se tratar de ruído, fica dispensado o preenchimento do campo referente ao responsável pelos registros ambientais. Então, o campo 16 vai ser preenchido com não aplicar VNA até 13 de outubro de 96, à exceção da exposição a agente ruído, né? Essa medida provisória aqui, que é colocada, ela trouxe a questão da obrigatoriedade do LTCAT e também a questão do EPI, do EPC, Equipamento de Proteção Coletiva. Ela trouxe essas duas questões aqui, e a gente vai falar aqui agora. Então, em relação ao ruído, tem que informar o agente, né? Se teve exposição ao ruído em período anterior a 13 de outubro de 96, não vai mudar nada em relação ao laudo também. Pode ser o LTCAT, mas é um laudo aí que ele é um laudo para a exposição ao ruído, né? Agora, para os demais agentes, não é obrigatório o LTCAT, né? Até 13 de outubro de 96, e nem preenchimento do EPC no campo EPC eficaz, que é a linha B aqui do inciso 1 desse parágrafo 4 que foi incluído. Aí também fala sobre a questão do EPI, né? Até 3 de dezembro de 98, também o EPI não é obrigatório, nem o EPI, nem o CA do EPI, né? Os campos ali 15.7 e 15.8 do PPP não tem essa obrigatoriedade de informar o EPI, nem o CA do EPI, nem o EPI. Vou voltar aqui, pessoal, para... Às vezes as pessoas vão entrando aí. Tá ok, pessoal, vamos continuar aqui. Então, e aí tem mais um item aqui, né? Deixa eu só voltar aqui. Estão visualizando bem, pessoal? Pode falar, Romão. Qual a dúvida aí? Não, estou visualizando sim. Ah, tá ok. Tá visualizando? Tá legal para vocês assim? Que aí acho que fica melhor pra gente... Porque o pessoal vai entrando aqui, o pessoal vai pedindo para aderir aqui a conversa aqui. Se tá legal para vocês, tá visualizando, a letra tá legal. Para mim tá parecendo um pouquinho pequeno, mas
se vocês quiserem, a gente pode ver aqui o que a gente pode fazer aqui. Se puder aumentar, acho que seria melhor mesmo, entendeu? Tá, vamos lá. Veio agora, parece que eu consegui dar um zoom aqui. Aí vocês vão me avisando aí, pessoal. Acho que agora ficou melhor, né? Só para monitorar aqui a questão do pessoal chegando, né? Quem está aí pelo Instagram, pessoal, eu deixei um link aí na minha divulgação aí dessa conversa. Eu estou aqui pelo Google Meet, estou apresentando aqui as mudanças, alterações que tiveram pela IN 170 na 128. Aí vocês ficam à vontade aí. Se quiserem continuar aqui, eu vou passando aqui os pontos, né, os artigos que foram alterados, e a gente vai conversando. Então, já falei de EPC, até 13 de outubro de 96, não é obrigatório aí a mudança, o preenchimento no PPP, né? O LTCAT também não é obrigatório até essa data, a não ser em relação ao ruído. EPI até 3 de dezembro de 98, também não é obrigatório preencher no PPP, né? Somente a partir de 4 de dezembro de 98. Isso também foi outra medida provisória que trouxe essa questão do EPI. O EPI só a partir de 4 de dezembro de 98. A gente vê alguns profissionais preenchendo esse campo. Não tem obrigatoriedade, nem o INSS pode cobrar isso. A própria normativa dele, isso já vem trazendo em outras normativas também, já vem com essa data aí. Já é algo bem antigo, né? E a outra informação também importante é a questão da GFIP, né? Aquela guia de recolhimento ali do tributo, né? Se tiver exposição acima do limite de tolerância para agentes quantitativos, e a questão do qualitativo também, com a efetiva exposição, né? Então tem que ter a obrigatoriedade de você informar no PPP a partir de 1º de janeiro de 1999, né? Antes dessa data, né? Se a Receita Federal, se a Justiça solicitar isso, não tem essa obrigatoriedade de forma alguma, né? Vamos dar prosseguimento aqui agora. Ver se eu consigo aqui avançar aqui. A tela mudou aí para vocês, né? Agora é o artigo 287. Então vamos observar aqui, ó. O que 287, né? Como está ali o caput dele manteve, né? Ali fala, são consideradas atividades especiais, conforme definido no anexo 4 do RPS, que é o decreto 3048, o anexo 4, que é o que está ali o rol de agentes físicos, químicos, biológicos, e associação de agentes, está lá no anexo 4, tem que se basear nele. Então, exposição a agentes prejudiciais à saúde, em concentração, intensidade e tempo de exposição que ultrapassem os limites de tolerância estabelecidos segundo critérios quantitativos, como eu já falei, ou que, dependendo do agente, torne a efetiva exposição em condição especial prejudicial à saúde, segundo critério de avaliação qualitativa. Então, a gente tem que observar o quê? A efetiva exposição. O que é? Você tem que observar a nocividade e a permanência. Nocividade, por exemplo, agente comprovadamente cancerígeno, benzeno, que aí o pessoal tem muito aí nas unidades, nas áreas, né? Então, benzeno ele é comprovadamente cancerígeno. Assim como o chumbo tetraetila, como a sílica livre cristalizada, né? Então a gente tem que observar o critério qualitativo e efetiva exposição. Aí você tem que observar a nocividade e a permanência. Permanência não é o empregado ficar o tempo inteiro ali no trabalho. Você tem que verificar a atividade que é inerente à função dele, né? Eu costumo dar sempre o exemplo aí do próprio operador ou um enfermeiro, por exemplo, né? Enfermeiro que está ali na linha de frente ali, ele está sujeito à exposição a agente biológico. Então, a permanência está configurada, né? Aí tem que observar também a nocividade do agente para fazer esse enquadramento. Esse tipo de enquadramento é muito importante, estudar isso, conversar com o empregado, e você também tem que fazer a sua análise, né? Não é a simples presença. A redação anterior, a 128,
na ação normativa 77 de 2015, ela tinha essa inscrição simples presença. E aí dificultava bastante. Simples presença, né, e fica mais complicado em você. Né, então quer dizer que se o agente estiver presente lá, né, você não é um trabalho técnico, na verdade fica uma situação meio complicada você fazer esse enquadramento. Né? Agora com essa mudança para efetiva exposição, a questão ficou mais, facilitou mais, o trabalho. Mesmo assim tem que fazer um trabalho bem detalhado e minucioso. Aí o que aconteceu aqui em relação ao parágrafo 1º, né, desse artigo 287? Eu até deixei em preto, mas na verdade tinha que colocar em vermelho. Ele foi substituído, né? Ele saiu. O que era antes dessa ação normativa? Só quem fazia análise de aposentadoria especial era a perícia médica federal. Só que tem problemas aí, né, de pessoas, de déficit em pessoas. Aí essa proposta aqui, ela colocou para os servidores do INSS fazerem essa análise aí. Eu acho que isso aí vai prejudicar bastante, né? Que os servidores não têm essa experiência que tem um perito médico para analisar um PPP, né? Mas enfim, foi colocado isso aí. Então a análise vai ser feita de uma maneira administrativa, né? Conforme o formulário de atividade especial, vai analisar o PPP do empregado, ou a perícia médica, né? Quando não for possível a análise administrativa da conformidade do formulário. Então, se tiver alguma uma complexidade maior, aí o perito médico entra na jogada. E aí temos aqui conceitos que isso aqui já é reconhecido nosso aí, se não me engano aí o pessoal já está familiarizado com esses conceitos, né, de eliminação e neutralização, né? Isso aí já está no próprio decreto, só aumentar mais um pouquinho aqui, no próprio decreto 3048, eu fiz essa observação aí, que aqui fala o seguinte, ó, o texto é exatamente o mesmo que está lá no decreto 3048. Lá fala o seguinte, né, agora o parágrafo 1º A desse artigo 287, ele foi incluído aqui para amarrar, né? Vai ficar junto, coerente com o decreto 3048. A efetiva exposição a agente prejudicial à saúde configura-se quando, mesmo após a adoção de medidas de controle previstas na legislação trabalhista, a nocividade não foi eliminada ou neutralizada. Aí ele coloca os conceitos de eliminação e neutralização. O que é eliminação? A eliminação tem a ver com a impossibilidade da exposição a agente prejudicial à saúde. Então, medidas de controle que impossibilitem a exposição a agente prejudicial à saúde no ambiente de trabalho. Isso é eliminação. E neutralização é aquela medida de controle que reduz a intensidade, a concentração ou a dose do agente prejudicial à saúde ao limite de tolerância previsto no regulamento da Previdência ou na sua ausência da legislação trabalhista. Então, esses conceitos já estavam no decreto, eu coloquei ali artigo 68 do decreto 3048, né? Teve alteração pelo decreto 10.410 de 2020. Então, esse texto aqui ele só veio para dar coerência aí juntamente com o decreto 3048. Então, só deu uma amarrada aí no conceito, né? Aí o próximo artigo aqui ele foi totalmente suprimido, 290 foi totalmente suprimido, falando aqui de EPC. Então a gente vai ler só aqui o 290 que veio com a instrução normativa 170. Esse artigo é extremamente importante. Isso aqui pode gerar polêmica, né? Mas só que os conceitos foram amarrados. E aqui a Previdência está prevendo o seguinte, está dando ênfase ao equipamento de proteção coletiva. Ali está dizendo o seguinte, ó, para as demonstrações ambientais emitidas a partir de 14 de outubro de 96, a gente já conversou sobre essa data, né? 14 de outubro de 96, que é a obrigatoriedade de informar o EPC no PPP, né? Veio também junto à obrigatoriedade do LTCAT, e mais a questão do EPC. E aí fala o seguinte, ó,
essa medida provisória, né, dessa data, a partir dessa data, a medida provisória 1523 de 96, ela foi convertida na lei 9.528 de 97 e alterou o artigo 58 da lei 8.213, que trata de benefícios previdenciários e especificamente tratando de aposentadoria especial. Então, aqui diz o seguinte: será considerada a adoção de EPC que elimine ou neutralize a nocividade, desde que asseguradas as condições de funcionamento do EPC ao longo do tempo, conforme especificação técnica do fabricante e respectivo plano de manutenção. Olha só a importância desse texto, pessoal. Estando essas devidamente registradas pela empresa. Então, é aquela hierarquia que estava na NR9, né? Agora está na NR1. Aquela hierarquia está lá, ainda sempre existiu, desde dezembro de 94, quando entrou na NR9. Agora, com essa mudança que teve de legislação trabalhista, ela passou a constar ali do PGR, né? Na verdade, o GRO, né? Lá dentro da norma que trata de GRO, da NR1. Então, começa com a medida de proteção coletiva, depois medida de ordem administrativa, né? Organização do trabalho, e depois, por último, o EPI. Né? Então, aqui nada mais está, as legislações elas estão sendo coerentes, né? Legislação trabalhista, legislação previdenciária e também a tributária. A Receita Federal também olha isso aqui, né? Então, esse é um trabalho aqui nosso aqui, a gente vai ter que fazer esse levantamento aqui das medidas de proteção coletiva. Aí um detalhe aqui, né? Parágrafo único. A informação acerca da existência de EPC eficaz constante no documento comprobatório de exposição ao agente prejudicial à saúde, que é o PPP, ou seja, a existência de EPC eficaz, a empresa colocou a informação lá, ruído 86, e ela informa no PPP que o EPC é eficaz, alguma coisa está errada, né? Porque não pode ser 86, se o EPC for eficaz, teria que ser um valor inferior a 85. Então, aqui está dizendo o seguinte, ó, não será considerada na análise de possível enquadramento do período elaborado como atividade especial, quando o próprio documento informar a presença do agente prejudicial à saúde avaliado, se for quantitativo, com intensidade ou concentração acima do limite de tolerância admitidos no regulamento da Previdência ou na legislação trabalhista. Então, o que isso quer dizer? Se o agente for quantitativo, o exemplo que eu dei, ruído, a empresa informa lá 86 decibéis, NEM, 86, e me informa EPC eficaz, colocou sim, o INSS não vai avaliar essa questão da eficácia, porque ele já vai considerar aquele período como especial, porque está acima de 85. Nada mais coerente, né? A gente tem que entender dessa forma, é coerência. Se eu coloquei 86 e coloquei EPC sim, não é sim, ele tem que ser não, né? Agora, se eu coloco lá 84 e informo no EPC sim, aí sim, aí realmente faz sentido, né? Faz sentido essa informação. Agora, para fins de agente qualitativo, isso aqui pode realmente polemizar, né? E, em relação ao benzeno aí, há entendimentos aí que o benzeno pode não ser... A legislação é clara, né? A legislação ela diz que o benzeno é qualitativo, não tem limite seguro, a avaliação é qualitativa, desde que seja observada aí a efetiva exposição. Então, o que acontece? Se for qualitativo, né, um agente qualitativo, qualquer agente qualitativo, anexo 4 do decreto 3048, e a empresa informa lá EPC eficaz, ela reconheceu aquele agente, qualquer agente qualitativo que seja, colocou EPC eficaz como sim, o INSS ele vai considerar esse período como especial, porque o agente é qualitativo. Essa informação para o INSS não vai ser relevante, né? Então a gente tem que observar principalmente o qualitativo. O quantitativo não tem tanta dúvida, né? Ultrapassou o limite de tolerância e mesmo que a empresa informe
que o EPC, desculpe, que o EPC eficaz, o INSS vai reconhecer. Vamos lá, pessoal. Pode perguntar aí. Alguém levantou a mão aí. Pode ficar à vontade aí. Virgílio. Já baixaram, né? Tá, mas vamos lá. Se o pessoal tiver dúvida aí, pessoal, que a gente... Mas só mais alguns minutinhos aí pra gente dar prosseguimento aqui. A gente vai se falando aí. Qualquer coisa, entra em contato e a gente vai conversar. Esse artigo aqui também é importantíssimo. Agora vai falar de EPI, né? A gente falou de EPC. O 91 vai trazer aqui a questão do EPI eficaz. O artigo 291, ele foi mantido aqui o caput dele, né? Somente será considerada a adoção de EPI em demonstrações ambientais a partir de 4 de dezembro de 98, né? Mesma situação aí, essa data também é importante, a gente tem em mente. E aí que ele, desde que comprovadamente elimine ou neutralize a nocividade, havendo ainda necessidade de que seja assegurado e devidamente registrada pela empresa. No PPP, né, em relação aí a... Deixa eu só pegar aqui, dar uma diminuída aqui. Aí a observância, aí o que ele fala, né? Esse parágrafo único ele foi suprimido. Né? Na verdade ele foi alterado, né? Teve uma alteração aqui. O parágrafo único da 128 ele foi transformado, foram incluídos dois parágrafos, o parágrafo primeiro e o segundo na IN 170. Aí o parágrafo primeiro que diz, né? Entende-se como prova incontestável de eliminação dos riscos pelo uso de EPI, citado no parecer Conjur 616 de 2010. Posso até abrir aqui para a gente dar uma olhada. O cumprimento do disposto nesse artigo. Então, está dizendo aqui que o EPI ele pode ser considerado eficaz no caso da eliminação dos riscos. Mas só que a gente tem uma questão aí, né? Vamos ler só o parágrafo segundo para a gente ir diretamente lá nesse parecer da Conjura aí. O parágrafo segundo, pessoal, ele já está amarrado lá com o área, né? 664335, que não decidiu sobre a eficácia de EPI, ele decidiu sobre concessão de aposentadoria especial. O pessoal faz confusão ainda com isso, né? Tem alguns colegas aí que não gostam, mas, né, a conversa do ARI é sobre concessão de aposentadoria especial. O que o ARI decidiu? Mesmo que a empresa ela informe que o EPI é eficaz, deu lá 87, né, 86, 87, ultrapassou 85, ultrapassou o limite de tolerância no caso do ruído, a gente está falando de ruído, né? Ultrapassou o limite de tolerância, mesmo que a empresa informe lá, sim no EPI, essa informação não será considerada para fim de concessão de aposentadoria especial. Isso não quer dizer que o EPI não seja eficaz, muito pelo contrário. Eu defendo tecnicamente que o laudo técnico de condições ambientais do trabalho, o LTCAR, tem que colocar a atenuação. A atenuação no LTCAR tem que ser colocada. Mas no PPP tem que ser colocado a avaliação que foi feita. A avaliação que foi feita no ambiente de trabalho. O laudo, ele vai ter duas conclusões. O pessoal também tem essa questão aí. São duas conclusões que o LTCAR tem que ter. Conclusão previdenciária, para falar de concessão de aposentadoria especial, e conclusão tributária. É um documento também de cunho tributário. Artigo 280 da Instrução Normativa 128. Pode abrir lá. Pode abrir lá. Vocês abram lá o artigo 280 dessa Instrução Normativa. Lá está dizendo que o laudo laudo de demonstração ambiental são documentos aptos para fim de enquadramento do pagamento, do recolhimento da GFIP. Isso está lá claríssimo. Artigo 280, caput do artigo 280. Então, nós temos que ter duas conclusões. Então, a gente vai verificar a questão da concessão do benefício da aposentadoria especial e também o recolhimento da GFIP.
E para isso temos que observar o que? EPC e EPI. Vamos colocar lá no nosso LTCAD, né? A gente está falando aqui de EPI. Receita Federal pegou carona nesse ARI, né? Sei que pode ter alguns colegas aí que não vão concordar comigo, mas o ARI não decidiu sobre eficácia de EPI e nem recolhimento. Não decidiu sobre custeio da aposentadoria especial, ela decidiu sobre concessão do benefício. O custeio está lá previsto no FAP, né? O fator ocidental de prevenção, que é base de cálculo aí para o RAT, né? Que é o risco ambiental do trabalho. Todo mês a empresa recolhe. A empresa recolhe esse tributo. O adicional ao RAT, que é o financiamento da aposentadoria especial, nesse caso do ARI, não é devido à empresa. Se a empresa ela fez a gestão toda, tem PCA, tem exame, protege o trabalhador e ainda vai ter que recolher com esse adicional, pô, já recolho o FAP, né, o RAT, ainda vou recolher um adicional, né? É complicado isso aí. Então, mas enfim, nesse caso aqui do parágrafo 2º, ele só veio só para corroborar o ARI 664335. Está dizendo o seguinte, ó, que a declaração do empregador no âmbito do PPP sobre a eficácia do EPI não descaracteriza o enquadramento como atividade especial para fim de aposentadoria. Ou seja, eu informei lá 86 decibéis, coloquei sim no EPI, informei o CA do EPI, mas está 86, vai ser, o empregado ele vai receber, ele vai ter o período dele reconhecido. É só isso, né? Não está questionando eficácia de EPI nenhum, né? Não tem essa questão aí do ARI, tem que ser muito bem entendida. Vou só dar uma diminuída aqui agora, no próximo artigo. Esse aqui, o 292, né? 292, eu só deixei aqui, o texto foi mantido, né? Como um todo, todos os incisos. Aí tem uma novidade aqui, né? Novidade aqui no que tange a questão do NEM, né? Que fala o seguinte, ó, no parágrafo primeiro, esse parágrafo primeiro foi adicionado, né? Além de ter esses incisos aqui todos, no artigo 292, que isso aqui foi mantido, o texto aqui está em preto porque foi mantido. E aí foi acrescentado os parágrafos primeiro e segundo nesse artigo. Então o parágrafo primeiro diz o seguinte, ó, tanto na utilização facultativa disposta no inciso 3, o inciso 3 trata aqui da questão do NEM, né? A partir de 19 de novembro de 2003, tem que informar o NEM. Não, desculpa, deixa eu ver aqui. Não, falando sobre a questão aqui do histograma. A questão do histograma, deixa eu ver aqui, em 3. De 11 de outubro de 2001, a data de publicação até 18 de novembro de 2003, será efetuado o enquadramento de atividade especial quando a exposição for superior a 90, devendo ser anexado o histograma ou memória de cálculo, né? Então aqui fala sobre o histograma. Mas aqui fala, então o inciso 3 e o inciso 4 ele traz a questão do NEM. O NEM é a partir de 1º de janeiro de 2004, né? Não, desculpe, pessoal, é exatamente isso aí, é 19 de novembro, sim, 19 de novembro, desculpa aqui. Tem essa questão do 90, porque era 80 até 5 de março de 97, depois teve a alteração da legislação, passou a ser 90 de 6 de março de 97 até 18 de novembro de 2003. Isso é limite, foi até 90. Aí a partir de 19 de novembro de 2003, o decreto 4882 de 2003, ele trouxe essa possibilidade aqui do NEM, essa obrigatoriedade, tem que informar o NEM. O que é o NEM? Nada mais é que informar a exposição ao ruído para 8 horas, né? Se o empregado fez uma jornada inferior a 8, tem que ser convertido. Se fez uma jornada superior a 8 horas, também converte para 8 horas, né? Trabalhou 10 horas, converte para 8. Trabalhou 6 horas, converte para 8 horas. Mas aí o que diz aqui o parágrafo primeiro, né? O INSS agora está aceitando, ao invés de você informar NEM ali naquele campo, ali da intensidade de concentração, o INSS aceita, poderá ser aceita a menção a NHO 01,
desde que a documentação comprobatória da atividade especial indique que a medição do ruído refere-se a uma jornada de 8 horas. Então, se você anexar ou colocar na observação do PPP que foi a jornada de 8 horas, não informa o NEI no campo, né, que tem que informar, mas lá embaixo no campo de observações você coloca, você informa aí que a jornada é de 8 horas, né? É exatamente isso aqui que está dizendo esse parágrafo primeiro. Aí o parágrafo segundo vem falar sobre questões de enquadramento da atividade especial. Aí no caso de ruído, né? Aqui fala o seguinte, ó, para períodos elaborados até 2 de dezembro de 98, com exposição a agente prejudicial à saúde e ruído, sem informados no formulário de atividade especial valores múltiplos, porque acho que até essa data tinha essas informações de valores múltiplos de intensidade no campo ali do PPP. E se essa informação, se for constatado que esses valores estiverem acima do limite de tolerância, vai haver um enquadramento, né? Não sei se vocês entenderam, mas, por exemplo, informa lá 80, 90, 100, antigamente era assim, que o preenchimento era assim, não tinha um valor único, né? Na verdade, informavam vários valores e, na verdade, o correto era informar a dose, mas, na verdade, tinha informações assim de ruídos informados com valores múltiplos, né? Então, se esses valores, se todos os valores estiverem acima do limite de tolerância, vai ser enquadrado o período. E se os valores estiverem inferiores ao limite de tolerância, não haverá enquadramento. E por outro lado, né, aí tem a questão do envio para análise médica, para análise da perícia médica federal. Se houver valores acima e abaixo do limite, ou seja, há ali uma dúvida, né, em relação à exposição. Acima ou abaixo aí do limite de tolerância, aí tem que haver a apresentação aí do histograma ou memória de cálculo, né, e para que a perícia médica faça esse enquadramento. Então, basicamente isso aqui, pessoal, o que trouxe aqui de alteração, né, a insua normativa 170, né, e se vocês tiverem dúvida, a gente pode aí abrir para perguntas aí, se quiserem, a gente fica à disposição para a gente tratar desse assunto aí com mais detalhes aí. Podem ficar à vontade aí se quiserem perguntar. Vou deixar aberto aí para vocês perguntarem. Ficou alguma dúvida? Questão de eficácia de EPC, de EPI, né? Isso aí manteve, né? A eficácia do EPC e do EPI, elas foram mantidas, né? A gente tem que só ver as questões aí mesmo de informação lá no PPP, né? Para a gente não ter problema em relação a isso. Boa noite, Erivelto, boa noite a todos. Opa, boa noite. Aquela questão lá que você comentou dos riscos qualitativos, então não existe proteção que consiga eliminar o FAI, não é isso? E para os físicos, o único que não tem proteção também seria ruído. Na verdade, existe a proteção. O EPI, o EPC e o EPI são eficazes. A questão do ruído é que foi decidido lá no STF que o ruído não causa só problemas auditivos, né? Ele causa problemas também de outras ordens, né? De outras ordens também. Ele afeta também questão de sistema nervoso, vibração. Então, o que foi entendido? Não, aqui é o seguinte, eu não vou dizer que decidir que o EPI é ineficaz com o ruído. Eu vou decidir que a empresa está trabalhando para proteger o trabalhador, né? Ela tem lá a gestão dela, né? Seu EPC, seu EPI, seus programas, seus controles, exames. Mas só que no caso do ruído, né, foi entendido aí que se ultrapassar o limite de tolerância, a gente vai conceder
benefício para o empregado, né? Mesmo porque tem uma previsão de custeio, né? Tem uma previsão de custeio, que eu já falei, é o RAT, não é o FAI. O FAI é um adicional, né? Obviamente, se a empresa não fizer nada, aí fica complicado, né? Aí vai ter, muita gente questiona isso, mas vai ter bitributação, já paguei um tributo, né? Esse é obrigatório, todo mês a empresa recolhe, né? O RAT, né? E ainda tem o adicional RAT. Agora, se a empresa, agora por outro lado, se a empresa não faz nada, aí eu acho que fica mais complicado. Agora, se a empresa faz a gestão dela correta, eu não vejo por que não vejo por que recolher esse adicional, né? Então, assim, o EPI continua sendo eficaz, o EPC continua sendo eficaz, só que se a empresa ela coloca no PPP dela um valor de ruído acima do limite de tolerância e informa que o seu EPC é eficaz, ela está indo com ela não está sendo coerente, né? Quando a gente preenche aqui, né? Aqui faz o preenchimento de PPP aqui, se eu colocar 86, eu coloco não pro EPC. Não tem como, não existe. A gente tem que informar dessa forma, né? Você perguntou em relação a qualitativo. Então, qualitativo é o seguinte, a gente tem que observar, para você colocar isso no PPP, você tem que observar a efetiva exposição, né? Aí o enquadramento, você tem que observar a nocividade e permanência. Vamos pegar um agente que não seja cancerígeno, né? O cancerígeno é um pouco mais complicado, porque praticamente aí, se o agente ele for enquadrado, ele vai ter a especial reconhecida. Mas, por exemplo, agente biológico, que não é cancerígeno, né? O manual de apoio especial ele diz que o EPI não é eficaz. Não sei se vocês chegaram a ler lá, tem lá no final do agente biológico, no manual de apoio especial, tem um checklist. E lá em nenhum momento, naquele checklist, ele menciona EPI, só fala de EPC, né? Então o EPI para o biológico, ele não é considerado eficaz. Isso aí já está no próprio manual. É a interpretação que a gente faz aqui, né? A gente olha esse checklist lá, tem um checklist, inclusive até eu recomendo vocês estudarem esse manual de apoio especial, que ele é muito completo, é muito importante estudar com bastante cuidado, que lá tem informações muito interessantes. E aí se fala que o EPI, se nem menciona o EPI lá nesse checklist, só fala de EPC, a gente vai levar em consideração somente o EPC, né? A gente entende que o EPI não tem eficácia para questões de agente biológico, mas o EPI tem. Desculpa, o EPC tem. O EPC é eficaz para fim de agente biológico, exposição a agente biológico. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta aí. Ok. Perfeito. Mas, agora se for cancerígeno, por exemplo, aí mais uma vez, sempre tem colegas aí que podem não concordar, mas é o que está na legislação. Manual de apoio especial de novo. Se você observar lá tem um rol, se falar o seguinte, lá diz o seguinte, se o agente for comprovadamente cancerígeno, estiver na lista nacional de agentes cancerígenos, comprovadamente cancerígeno para humanos, LINAC, estiver no grupo 1A, está lá, estiver no anexo 4 do decreto 3048, for considerado qualitativo, não devemos considerar nem EPC nem EPI. Pode olhar lá, eu não estou nem com a manual aberta aqui não, mas eu já estudei isso há um tempo, e aí não considera nada. Benzeno, mas o que eu estou lembrando aqui, né? Chumbo tetretila, a sílica livre cristalizada, são considerados qualitativos. Obviamente você tem que observar o quê? A efetiva exposição. Aí observando essa efetiva exposição e você fazendo enquadramento, não tem para onde correr, né? Às vezes a pessoa não concorda com a legislação, mas é o que está escrito lá, né? E o INSS ele segue aí essa legislação. E se alguém fez uma pergunta aqui, a ler, provar a inviabilidade técnica das medidas de proteção coletiva. Sim, isso aí não tem como. Isso aqui
primeiro você tem que fazer isso, né? O correto seria isso, né? Medir posição coletiva. Você vai, mesmo que você tenha ou que você não tenha, a Receita Federal ela exige isso. Mesmo se você colocar lá não ou sim no PPP, ela vai cobrar. Não, então me mostra um estudo aí de inviabilidade técnica, para você não adotar o EPC como medida de proteção aqui na hierarquia. Tem que colocar isso aí. Isso é importante. Aí a próxima aqui, a pergunta, sobre o fator de dobra Q3 e Q5. Qual o comportamento do INSS ao receber um PPP com análise do Q5? Olha, o INSS entende, eu tenho até um estudo aqui foi até um colega que passou para mim, depois eu vou, se vocês quiserem, eu passo aqui, ele forneceu para a gente. É o seguinte, o INSS aceita o Q5. Receita Federal também aceita o Q5. Muitos colegas aí, até um fiscal que eu conheço aí, fala que não, que o Q5 não é aceito pela Receita Federal. É aceito sim. Q3 e Q5. O que importa é você ter a metodologia, a técnica utilizada com a metodologia Q5 e Q3. Se for Q3, NHO 01. Se for Q5, NR15. Anexo 1 da NR15. Isso aí não tem dúvida. O INSS ele aceita tanto o Q3 quanto o Q5. Né? A gente sabe que o Q3 ele é mais favorável para o empregado, né? Porque os valores são maiores. Né? Então o INSS está aceitando. Teve depois eu vou disponibilizar esse estudo aqui. O INSS ele teve uma edição normativa lá atrás, uma ou duas, se não me engano, não me lembro qual ano, 2003, 2006. Ele informava exatamente isso, que o fator de dobra é igual a 5. Depois ele mudou, ele tirou isso, ele tirou esse trecho dessa normativa para uma posterior. E aí o que aconteceu? Geraram muitas dúvidas. Não, aí pode ser Q3, pode ser Q5. Aí alguns entendimentos aí, naquela época, foi para Q3, mas na verdade sempre foi Q5. Sempre foi Q5. E aí, eu lembro que até foi feita uma consulta recentemente, e o INSS, até vou ver se eu consigo disponibilizar, eu tenho que editar aqui a consulta, lá em 2017, se não me engano. O INSS respondeu esse questionamento, né? Falou que o critério que ele aceita, que é adotado, é o Q5. Né? Então, o Q5 pode ser Q5 ou Q3. Aí não tem muito que... Não tem dúvida em relação a isso. O que importa, o INSS vai cobrar o quê? A técnica utilizada. É isso que ele vai cobrar. Tanto seja Q3 ou Q5, e o NEM, né? O NEM também, o nível de exposição normalizado. Então, a gente não pode ter dúvida em relação a isso não. Né? Depois eu vou disponibilizar para vocês aí esse estudo, um estudo bem interessante, que ele pegou as legislações, né? a mudança ao longo do tempo, mas sem problema nenhum. Aí o INSS ele entende que é 5 sem problema. Né? Não está tendo nenhum problema aí em relação a burlar a legislação. Né? Agora vamos ver aqui a próxima pergunta aqui. Para a segurança do trabalho, eficiência e eficácia são assuntos distintos. Por laudo, o EPI é eficiente, mas na prática ele não pode ser eficaz. Só há o ruído acima do permitido. O protetor, embora eficiente, não é eficaz. Essa é uma questão bem... complexo isso aí, né? Mas eficaz é aquele que eu entendo aqui que neutraliza. Falando até nisso, eu vou... Está até aberto aqui antes de eu responder isso aqui, vocês estão visualizando aí a tela? Responde só para mim, estão visualizando a tela esse aqui é aquele parecer lá que foi mencionado aí. Deixa eu só colocar de novo aqui. Para mim, ok, tá mostrando. Tá, vamos lá. Vamos fazer assim mesmo. Aqui é o seguinte, estão conseguindo ver aí? Eu acho que eu aumentei um pouquinho aqui, deu um zoom.
o parecer da Conjur ele trata de aposentadoria especial como um todo, né? Desculpa, de direito previdenciário como um todo. Mas a questão 13 aqui que vai reportar aqui a questão do EPI, né? Então ali fala o seguinte, ó, vamos direto aqui na questão 13, fala o seguinte: a informação por parte da empresa de utilização do EPI e sua eficácia constitui motivo para o não reconhecimento da atividade exercida sob condições especiais? E aí tem algumas questões aqui de legislação e tal. Vamos passar aqui pelo item 76, que é o técnico aqui, né? A comprovação de atividade especial encontra-se atualmente disciplinada no artigo 58 da Lei 8.203, né, que trata de apoio especial, né? E a lei de benefícios previdenciários, o qual não exclui expressa ou implicitamente o direito à aposentadoria especial se for atestado no laudo técnico. Olha, isso aqui é a importância aqui do laudo. Então ele fala o seguinte: o qual não exclui expressa ou implicitamente o direito à aposentadoria especial se for atestado no laudo técnico a informação de que a empresa fornece aos segurados EPI que seja eficaz. Que seja eficaz, ou seja, que neutralize ou elimine, né? Que neutralize ou elimine. E aí, como é que a gente comprova isso? Não é só colocar no laudo, você tem que fazer o quê? Higienização, treinamento, acompanhamento com exame, seleção do equipamento, é uma série de fatores, é a gestão do EPI como um todo, né? O programa de conservação auditiva também está nisso aí. Isso, esse rol todinho que eu falei aqui, se você conseguir todos esses fatores simultaneamente, você comprova a eficácia do EPI. Não tem dúvida. Aí depois você tem aqui, ó, continuando aqui, né? Ora, se fosse imprescindível a comprovação de que houve prejuízo efetivo para a saúde ou integridade física do segurado, estaríamos diante de uma modalidade de benefício por incapacidade. Aí a gente já fala, é outro tipo de benefício, né? Aí fala de incapacidade temporária ou permanente, a questão de redução da capacidade do segurado. Aí ele compara aqui uma com a outra, que não tem nada a ver, ligação especial é uma coisa e benefício por incapacidade é outra coisa. Aí vamos partir aqui para o 78 aqui, ó. Acho que o 78 e 79, esses dois pontos aqui são importantes. Por outro lado, a exigência da lei sobre a comprovação da efetiva presença dos agentes nocivos no ambiente de trabalho, imprescindível para que haja enquadramento na polícia especial, bem como a exigência de informação no laudo técnico respectivo sobre os EPIs fornecidos e sua eficácia, não impede que os segurados utilizem equipamentos de proteção eficazes contra esses agentes. Tampouco exonera os empregadores do recolhimento da contribuição. Aí ele já fala de recolhimento também. Esse ponto aqui é polêmico, né? Fala que mesmo ele estando usando aí a proteção eficaz, o empregador ainda pode ter de recolher aí a contribuição que a gente já falou agora há pouco, no financiamento da aposentadoria especial. E aí, por último aqui, esse para mim é o ponto mais importante. Então, em resumo, os segurados devem proteger-se contra agentes nocivos para ir no ambiente de trabalho, sem que com isso fique automaticamente descaracterizado seu direito à aposentadoria especial ou afastado do dever de recolhimento por parte dos empregadores das contribuições adicionais, devidas independentemente da eficácia do EPI. Mais uma vez, bateu nesse negócio, né? Concessão e recolhimento do adicional. Aí está dizendo, esse ponto aqui que é importante, essa última frase aqui, ó. Todavia, compete ao segurado comprovar, né, ao empregado comprovar, em cada caso concreto, né, o caso dele, na real ali, que os agentes nocivos estavam efetivamente presentes no ambiente de trabalho, durante toda a sua jornada, devendo constar no laudo técnico informação sobre o grau de eficiência dos EPIs utilizados. Aí que foi a Alessandra aí que falou, né? Se a prova for, aqui é outra coisa importante, ó, se a prova for incontestável de que os EPIs eliminaram o risco de exposição a agente nocivo, reduzindo-lhe a intensidade a limite de tolerância, o tempo de contribuição será contado como comum, ou seja, não vai ser considerado tempo especial, né? Então, para que isso aconteça, tem que acontecer os fatores ali simultaneamente, né?
treinamento, seleção do EPI, programa de conservação aditiva, exame, né, audiometria. É possível que isso aconteça? O próprio, interessante que esse parecer aqui, ele foi de 2010, e foi antes até do ARI, que foi em finalzinho de 2014, né, início de 2015. Então, pessoal, é isso aqui, a gente tem que ficar atento. Eu ainda continuo falando, medida de proteção coletiva tem que ser prioridade, mesmo que não tenha, não seja viável, tem que fazer o estudo. O estudo das medidas de proteção coletiva tem que ser feito. Mesmo seja viável ou não, a gente está falando de engenharia, né? Temos que engenhar soluções. Engenharia é isso, engenhar soluções. Você tem que dar a solução. Se não tiver possibilidade de condições, você vai descendo a escala hierárquica, né? Aí a parte aí que está lá na NR1 do Ministério do Trabalho. Então era isso que eu queria trazer. Depois eu vou, se vocês quiserem deixar aí o e-mail, a gente também tem o grupo aí do WhatsApp, fique à vontade aí para a gente debater, né? O assunto é importante, né? Essa questão de EPI e EPC ela é polêmica, né? A questão de recolhimento, as pessoas, alguns colegas têm entendimento, eu já penso diferente. Se você comprovar tecnicamente, né? A Receita Federal ela quer arrecadar, né? E ela não está nem preocupada. Teve recentemente, vou falar rapidamente aqui, a FIT ela foi condenada aí a recolher um adicional, e a Receita Federal, o CARF, né? O Conselho de Administração de Recursos Fiscais, um conselheiro votou contra, os outros votaram a favor de a empresa recolher, né? Só que a Receita Federal não comprovou que a empresa não estava adotando medidas de proteção individual. Então, o advogado argumentou lá, mas foi o conselheiro lá foi voto vencido. E aí fica complicado, né? A empresa também, ela às vezes faz a gestão dela, atua da maneira adequada e infelizmente é penalizada aí de uma maneira injusta, né? Então é isso aí, pessoal. O que eu vim deixar aí para vocês é isso. Qualquer coisa a gente está à disposição. Eu vou deixar gravado aqui no Instagram. Eu também estou falando do Instagram aqui. E depois eu mando para vocês essa apresentação que eu projetei aqui. Aí junto com o parecer e a normativa também. Tá joia, pessoal? Eu agradeço a participação de todos aí. Aí acabou, a apresentação caiu lá no Google Meet, mas consegui fazer aí, passar para vocês aí essa informação. Então, o que o colega está querendo aí? O César? Pode falar, César, qual é a tua dúvida? Quer participar aqui? Pode falar, Marcelo, estou à disposição aí, pode perguntar. Pessoal, então, se não tiver ninguém aí com dúvida, a gente vai encerrando aqui a live. Eu fiz a apresentação pelo Google Meet para apresentar o material, fica mais fácil para visualizar, mas como lá não tinha como gravar, eu deixar gravada a live, eu vou fazer essa gravação aqui. Eu agradeço a participação de todos e até uma próxima oportunidade. Um grande abraço aí, boa noite a todos.